Já parou para pensar como o tempo escorre pelos dedos? Tipo, nunca temos tempo suficiente. Essa sensação é bem comum, né? Pois é, e hoje a gente vai mergulhar na filosofia do tempo, explorando a obra do Gaston Bachelard. Bachelard. O conceito dele de bergsonismo descontínuo. Fascinante. Que tal a gente começar explicando quem foi Bachelard? É quem não conhece. Gaston Bachelard foi um filósofo francês, viveu no século XX, e ele se dedicou a investigar a natureza do tempo e da experiência. Isso. E a nossa fonte para esse mergulho profundo é o livro dele chamado A Dialética da Duração. Um livro fundamental para quem quer entender como Bachelard desafia a visão tradicional do tempo. Sabe aquela ideia de que o tempo é um fluxo contínuo? Um rio que corre sem parar. Exatamente. Mas Bachelard, ele vai além dessa metáfora, né? E como ele faz isso? Ele propõe que o tempo, na verdade, é marcado por interrupções, por pausas, por daquilo que ele chama de lacunas. Lacunas? Lacunas. E ele argumenta que essas lacunas são tão importantes quanto o próprio fluxo do tempo. Interessante. Me faz pensar, tipo, quando a gente hesita antes de tomar uma decisão, é como se o tempo parasse por um instante, né? Exatamente. A hesitação é um exemplo perfeito do que Bachelard chama de descontinuidade do tempo. Então, em vez de focar só no que acontece durante uma experiência, Bachelard quer que a gente preste atenção nesses espaços entre as experiências. Isso. E ele faz isso porque acredita que a descontinuidade é a chave para a gente entender conceitos complexos como a causalidade, por exemplo, ou a mudança. A causalidade. É a relação entre causa e efeito. Muitas vezes a gente pensa nessa relação como algo que acontece num fluxo ininterrupto. Tipo, uma coisa leva a outra e assim por diante. Sim, mas Bachelard, ele coloca em questão essa linearidade. Ele sugere que existe um espaço, uma lacuna entre a causa e o efeito. E essa lacuna seria importante por quê? Porque é nessa lacuna, nesse momento de descontinuidade, e que reside o potencial para a mudança. É ali que algo novo pode surgir. Nossa, que interessante. Então, em vez de ver a causa e o efeito como pontos num fluxo contínuo, a gente deveria prestar atenção nesse espaço entre eles. Exatamente. É como se a gente estivesse olhando só para a linha reta que conecta dois pontos, sem perceber o espaço que existe ao redor, sabe? Entendi. É como se a gente precisasse ampliar o nosso foco, olhar além da sequência linear dos eventos. É isso aí. E para ilustrar essa ideia, Bachelard usa vários exemplos, a estação que você mencionou é um deles. Ele também fala sobre o ato de começar algo que ele considera diferente de simplesmente continuar uma ação. Para ele, começar algo novo exige um impulso, um clique mental que quebra a continuidade da tarefa que a gente estava fazendo antes. É como se a gente precisasse dar um salto, né? Sair de um estado e entrar em outro. Exatamente. E essa ruptura, esse salto, é essencial para que a mudança aconteça. Ok. Entendi a importância da descontinuidade, mas me explica uma coisa. De onde vem essa ideia de bergsonismo descontínuo? Ouvi dizer que Bachelard se inspirou em outro filósofo, Henri Bergson, é isso? Sim, é verdade. Bachelard dialoga bastante com as ideias de Bergson sobre o tempo e a duração. Inclusive, ele usa o termo bergsonismo em referência a essa influência. Bergson, ele defendia a ideia de que o tempo não é uma sequência linear e rígida de instantes, mas sim um fluxo contínuo de duração, uma experiência interna subjetiva do tempo. Então quer dizer que Bachelard concorda com Bergson nesse ponto. Em partes. Bachelard reconhece a importância da duração como uma experiência subjetiva do tempo. Ele concorda com Bergson que o tempo não é um relógio que marca os segundos de forma impessoal, sabe? Certo. Mas, e é aqui que entra o descontínuo, Bachelard argumenta que o foco de Bergson na continuidade da duração acaba negligenciando o papel crucial das interrupções, das rupturas, das lacunas, né, que a gente já estava falando. Então o que Bachelard está propondo é uma espécie de bergsonismo revisado, digamos assim. É uma boa forma de colocar. Ele parte das ideias de Bergson, mas adiciona essa camada de complexidade, essa atenção às descontinuidades que marcam a nossa experiência do tempo. Interessante. Então ambos rejeitam a ideia do tempo como uma linha reta, mas Bachelard acha que Bergson não foi longe o suficiente. Isso. Para Bachelard, a experiência do tempo é mais complexa, mais rica em nuances do que um simples fluxo contínuo. É preciso levar em conta as pausas, os saltos, as mudanças abruptas que marcam o nosso dia a dia. Fascinante. Mas o tempo é tão fragmentado assim como a gente consegue experienciá-lo como um fluxo, né? Essa é uma ótima pergunta. Yeah. E ela nos leva a outro conceito fundamental no pensamento de Bachelard. Mas espere um pouco, vamos deixar essa parte para a próxima etapa do nosso mergulho. Pois é, então, para responder essa pergunta sobre como a gente consegue ter essa sensação de fluxo no tempo, mesmo com todas as interrupções, a gente precisa entender um conceito que o Bachelard ele aborda, mas não se aprofunda muito, que é a consolidação temporal.
Consolidação temporal. Que nome complicado. O nome é meio pomposo, né? Mas a ideia em si é bem interessante, basicamente. Me explica melhor, vai. A consolidação temporal se refere à forma como nós organizamos as nossas experiências, né? A gente pega esses fragmentos de tempo, essas experiências que a gente vive e a gente meio que junta tudo, sabe? A gente junta tudo. Como assim? Através de um processo ativo, a gente conecta esses momentos, a gente dá um significado para eles e assim a gente cria essa sensação de continuidade. Ah, entendi. Então não é que a gente simplesmente recebe o tempo como um fluxo pronto, a gente também participa da construção dessa experiência. Exatamente. A gente não é só um barco sendo levado pela correnteza, né? A gente também rema, a gente escolhe o caminho. É legal essa metáfora. E para entender melhor como essa consolidação temporal funciona na prática, vale a pena a gente dar uma olhada no trabalho de outro filósofo, o Eugène Duperel. 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 Ele pega as ideias do Bachelard e leva elas um passo adiante. Ele argumenta que a gente cria essa sensação de duração contínua através de um esforço ativo, sabe? Organizando as nossas experiências em estruturas que façam sentido pra gente. Então, basicamente, a gente pega esses pedaços de tempo, esses momentos, e transforma eles numa história. E isso é como se a gente fosse um editor de filme, sabe? A gente pega as cenas soltas e monta elas numa sequência que faça sentido. Faz sentido. E como a gente faz isso? Quais são as ferramentas que a gente usa para editar essa história, digamos assim? Aí entra a criatividade, a memória, a imaginação, né? A gente usa nossas experiências passadas, nossos conhecimentos, nossas expectativas, para dar forma a essa narrativa, a essa história que a gente conta para nós mesmos sobre quem a gente é e como a gente se situa no tempo. Entendi. E essa história ela tá sempre mudando, né? Claro. A cada nova experiência a gente reavalia, a gente ajusta, a gente adiciona novos capítulos. É um processo contínuo, dinâmico. Mas e aí? Se essa consolidação temporal é algo que a gente faz ativamente, quer dizer que a nossa experiência do tempo é totalmente subjetiva. Boa pergunta aí. E essa é uma das questões mais complexas e fascinantes que a gente enfrenta quando tenta entender o tempo, né? É porque se cada um de nós constrói a sua própria história, o seu próprio tempo, então o que a gente pode falar de um tempo objetivo, universal? Yes. E o Bachelard, ele não se propõe a dar uma resposta definitiva para essa questão, né? Mas o trabalho dele nos leva a questionar essa dicotomia entre tempo objetivo e subjetivo, sabe? Ele sugere que talvez essa divisão não seja tão clara, tão rígida quanto a gente imagina. E como é que ele faz isso? Ele nos convida a prestar atenção às metáforas que a gente usa para falar do tempo. Metáfora. Tipo, o tempo voa. Yes, but chegou. O tempo é rio, o tempo cura tudo. Tempo é dinheiro. Exatamente. Essas metáforas, elas revelam muito sobre como a gente concebe tempo, né? E o Bachelard, ele analisa essas metáforas, ele disseca elas para mostrar como elas podem influenciar nossa percepção da passagem do tempo. Mas qual o problema com as metáforas? O problema não é a metáfora em si, né? As metáforas são ferramentas poderosas pra gente dar sentido ao mundo. O problema é quando a gente apega demais a uma metáfora, sabe? Quando a gente começa a acreditar que o tempo é realmente um rio que flui numa direção só, ou que o tempo é realmente um ladrão que rouba a nossa juventude. Ah, entendi. A gente pode acabar se prendendo a uma visão limitada do tempo. Exatamente. E aí a gente perde a oportunidade de experimentar o tempo em toda a sua complexidade, com todas as suas nuances, com todos os seus ritmos. E por falar em ritmos? Opa! Parece que chegamos num ponto crucial da nossa conversa. Mas calma, vamos deixar essa parte da ritmo-análise para a próxima etapa do nosso mergulho. Ritmo-análise? Nossa, que nome diferente. Nunca tinha ouvido falar. Não é um termo muito comum, né? Mas a ideia por trás dele é bem poderosa. E o que essa ritmo-análise tem a ver com a nossa conversa sobre o tempo? Tem tudo a ver. A ritmo-análise, ela nos ajuda a entender o tempo de uma forma mais completa, mais integrada, sabe? Explica melhor, vai. A ritmo-análise, ela foi desenvolvida por um pensador chamado Lúcio Alberto Pinheiro dos Santos. Lúcio Alberto? E ele propõe que a vida, ela é uma interação complexa de ritmos, né? Ritmos. Ritmos, com interrupções, com mudanças, e que esses elementos são essenciais pro crescimento, pro desenvolvimento, pra tudo. Em vez de ver o tempo como um rio que flui, ou como um monte de pedacinhos separados, a gente deveria pensar nele como uma música. Perfeito. A metáfora da música é ótima para entender a ritmo-análise. É mesmo? Por quê? Porque a música, ela
tem um fluxo, né? A melodia. Na melodia, isso. Mas ela também tem as pausas, os silêncios, as mudanças de ritmo, os acordes. Sim, sim. E são todos esses elementos juntos, sabe? Interagindo, se complementando, que criam a beleza, a harmonia, o significado da música. Que interessante. É. Então a gente pode dizer que o tempo, ele também tem a sua própria melodia, a sua própria harmonia. Com certeza. E essa harmonia, ela é composta por diferentes ritmos, diferentes tempos. Tem momentos que a gente tá mais agitado, mais acelerado, né? É, tipo, quando a gente tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo. É isso. E tem momentos que a gente tá mais tranquilo, mais introspectivo, né? Hum. E o Bachelor, ele diria que esses dois momentos, eles são importantes, sabe? Tanto os momentos de fluxo, de continuidade, quanto os momentos de ruptura, de descontinuidade. E às vezes a gente tenta lutar contra esses ritmos, né? Pois é. A gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito. E aí a gente acaba se frustrando. É. Mas a ritmoanálise, ela nos convida a aceitar esses diferentes ritmos, a dançar conforme a música, digamos assim. Gostei dessa. Yeah. Dançar conforme a música. E a gente pode até usar essa metáfora da dança para pensar na nossa relação com o tempo, né? Às vezes a gente tá dançando uma valsa lenta, suave, fluida, e aí de repente a música muda, né? Vira um rock. Isso, um rock, um forró, um samba, e a gente precisa se adaptar, né? Mudou o passo. A gente precisa mudar o passo e encontrar um novo ritmo. E se a gente não se adaptar? Aí a gente pisa no pé do parceiro, a gente perde o compasso, a dança fica desengonçada. É verdade. E a vida também, né? Se a gente não se adapta aos diferentes ritmos, a gente acaba se sentindo deslocado, descompassado. É isso aí. E essa é uma das grandes lições que a gente pode tirar da obra do Bachelard, sabe? Aprender a reconhecer e a respeitar os diferentes ritmos da vida. E como é que a gente faz isso na prática? Prestando atenção. Prestando atenção aos sinais que o nosso corpo, a nossa mente, o mundo ao nosso redor nos dão. Às vezes a gente precisa de um momento de pausa, de silêncio, de introspecção. Outras vezes a gente precisa se movimentar, agir, se conectar com os outros. É verdade. É como se a gente tivesse que aprender a ouvir a música do tempo, né? Isso. Aprender a dançar com ela, a conduzir, a ser conduzido. E aproveitar cada passo, cada compasso dessa dança. Exatamente. Acho que essa é uma bela mensagem para a gente encerrar o nosso mergulho de hoje. É realmente, me sinto inspirado a prestar mais atenção aos ritmos da minha vida. E você? Com certeza. E espero que os nossos ouvintes também se sintam inspirados a fazer essa investigação, sabe? Afinal, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? É isso aí. E que a gente possa usá-lo com sabedoria, com criatividade, com alegria. Agradeço a você por ter mergulhado com a gente nesse tema tão fascinante. E você que nos ouviu até aqui, continue explorando, continue questionando, continue mergulhando fundo. Até a Exato.